Bom dia a todos. Agradeço novamente ao pessoal da direção pelo convite. E vamos falar sobre fibromialgia. Fibromialgia, diagnóstico todo mundo já sabe, já foi mostrado, nós vamos só chover no molhado. Mas o que nós temos que ver é o seguinte, que o diagnóstico hoje em dia está sendo super valorizado, ou qualquer dor em um ou dois lugares é diagnosticado como fibromialgia. Muitas vezes a dor miofascial, um ou dois locais, a pessoa vai num colega que não conhece a acupuntura, já fala que é fibromialgia, sabendo por quê? Que ele não vai conseguir melhorar muito, tá certo? Então, a dor miofascial, um, dois, três, quatro locais, o pessoal acha que é fibromialgia. Não é bem assim. Fibromialgia é aquela dor generalizada no corpo, onde a pessoa tem aqueles pontos dolorosos. Se a gente for verificar todos aqueles pontos dolorosos, são pontos de acupuntura. Ponto de acupuntura é sensível ao toque. Só que ele põe o dedão lá na frente, põe aquela pecinha para medir a dor, o algômetro, e fala que isso é fibromialgia. Não é bem assim, não é? Então, nós já vimos também aqui, já foi mostrado, sintomas associados. E tem agora, eles estão associando outros sintomas. Síndrome do colo irritável, distúrbio do sono, alteração cognitiva, alteração de pensamento e memória. Então, nós já vimos na medicina ocidental que as pessoas começam a apresentar essas alterações porque a pessoa não aguenta mais, ela fica muito nervosa, tem uma reação muito intensa a nível intestinal que apresenta o colo irritável. Como eu atendo muito paciente por dia, a gente procura fazer sempre um tratamento mais objetivo, tá? Então, pesquisando bem e vendo em termos de auriculoacupuntura, tem um pontinho, esse ponto, vocês podem começar a experimentar hoje, amanhã ou depois, onde vocês vão notar que o resultado é muito bom. Mas para fibromialgia, dor miofascial, dor articular, dor do exercício, dor após o exercício do domingo, aquele futebol que o doente faz, pratica, chega na segunda-feira com dor. Ou a dona de casa que aproveitou o fim de semana, né, está sem fazer nada mesmo, aproveitou e limpou a casa inteira. Logicamente, ela vai ter dor, tá? Então, isto é uma dor generalizada. É fibromialgia? Não, porque a pessoa está assim. Ela vai no médico, ele aperta aqui, aperta ali, dói tudo, é fibromialgia, entra com todo aquele monte de remédio que a gente sabe que não vai funcionar. Todo mundo já viu isso, todo mundo pega esse tipo de paciente no consultório. É muito frequente, não é? Então, se a gente aprender esse pontinho, é um pontinho interessante, que ele fica aqui, ó. Aqui é a área do fígado, a área do estômago. Tem esta área aqui, fica na concha, na concha cimba, mais para cima um pouquinho, tá? Esse ponto, vocês coloquem a agulha e a melhora é imediata, tá? Se não ter essa melhora muito acentuada, é só ficar manipulando, tá? Não é colocar só na pele, tem que chegar até a cartilagem. É um ponto dolorido, mas é custo-benefício. Tem uma dorzinha e melhora todas as outras, não é? Então, isso é importante por quê? Porque se a gente for notar direitinho, essas dores que as pessoas apresentam é uma dor em subcutâneo, tá? Então, vai restringindo todo o movimento. Nós temos aquela faixa superficial total, nosso corpo todo, e isso fica atingido pela energia perversa, tá? Então, você colocando esse ponto, você vai dissipar tudo isso. Outros pontos que servem para dissipar essa energia perversa que pegou essa faixa superficial total é o estômago 32 e o baixo pâncreas 21,
tá? Mas só que tem uma peculiaridade para pegar esse ponto. O estômago 32, outra vez. O estômago 32, você localiza bem, é doloroso, ele tem um tamanho mais ou menos de uns 2 milímetros, tá? Quando a pessoa tem esse tipo de dor, é só colocar a agulha. A agulha ele deve pegar na pele e ter a dificuldade para a penetração. Todo mundo já pegou um ponto que põe a agulha e ela não entra. É exatamente aí, entendeu? É colocar e dar uma dispersada, que a melhor é rápida, tá bom? E o outro ponto é o baço pâncreas 21. Cuidado, logicamente, senão vai fazer um pneumotórax que não é muito bom para a saúde, não é? E como é dor, nós temos que tratar o quê? Então, o americano ele diz que a fibromialgia, do jeito que eles veem o problema, isso é uma forma de reumatismo, tá? E toda dor, nós temos o quê? É uma síndrome B, né? Vento, frio, umidade. Então, nós temos que tratar o baço. Tratou o baço, trata o estômago, porque é através do estômago que entra a umidade também. O rim, tonificar o rim e tonificar o fígado. Tonificar não, nós vamos equilibrar. Se está em deficiência, ele aumenta, se está em excesso, ele diminui. Tá bom? Aqui é a localização, a área do fígado, do estômago, entre os dois pontos. Coloca a agulha. Tá? Então, é um bom motivo para a semana agora, vocês começarem a usar esse tipo de tratamento. Tá? Funciona muito bem, eu tenho uma experiência muito grande com esse ponto. Normalmente o pessoal fala, fígado é na orelha direita. Muitas vezes o meu doente está com a orelha esquerda para o meu lado, é ali mesmo que eu coloco. Melhora do mesmo jeito. Tá bom? Muito bom. O baço, todo mundo sabe, é a acupuntura, que ele altera a forma, causa um edema generalizado ou localizado, obesidade e etc. Tá? Esse etc. é muito interessante porque aonde está inchado, dói. Tá certo? Característica da dor é o quê? É a estagnação de energia e sangue. Então, sempre está inchado. Tá? Então, se a gente for verificar direitinho, aqui, ó, o edema é muito frequente. Então, o grande problema que nós temos é isso aqui, ó, os formadores de opinião. Por quê? Porque o pessoal fala aqui, quem toma muita água aqui? Né? Então, quando bebe muita água, o que acontece? Você vai começar a ter edema. Edema é inchaço é dor. Não é? Então, pessoal que trabalha na televisão, qualquer coisinha, ó, não esquece de beber 2, 3 litros de água por dia, hein? Tá certo? Só que nós temos que ter um metabolismo líquido. Em média, quem tem 70 quilos, um metabolismo de 2,5 litros de líquido. Esse líquido é líquido alimentar. Não é, desculpa, só água. Tá? Então, nós tomamos café da manhã, comemos uma frutinha, tomamos nosso leitinho, né? Tudo isso tem líquido. Nós almoçamos, a comida é feita na água. Temos a sobremesa, temos o nosso suquinho, incrível que pareça, isso tem água. Né? Então, o que acontece? Que além de tudo isso, mais 2 litros. Quem é que consegue metabolizar 4 litros e 4,5 litros ao dia? Tá certo? É aí que começa o problema. Não é? Então, como a pessoa começa a inchar, apresentar edema, colega menos avisado, o que ele fala? Diminui o sal. Tá certo? Só que, diminuindo o sal, você aumenta o edema. Certo? Aumentando o edema, vai ter dor. O edema generalizado, segunda-feira vocês pegam os doentes, chegam lá,
faz o sinal de Godet. Deu positivo, ótimo. Deu negativo, ótimo também, porque já mostra outra alteração que ela está apresentando. Tá? Então, é sempre doloroso. Então, são aquelas mulheres que acordam de manhã e a mão não consegue fechar. Por quê? Está demasiada. Acorda com o olho inchado, aquela marca de vinco da fronha no rosto. À tarde, a meia apertou muito, tá certo? A calça deixou marca. Isso é edema generalizado. Então, vocês pedem só na pele e aperta. É doloroso. Tá? Aonde está inchado, dói. Tá bom? Então, ele vai evoluindo e nós temos uma grande parcela de responsabilidade e culpa porque nós não explicamos para os doentes. Né? Quantos de nós também já falou algum dia, ou vão parar de falar, entende? Beber muita água ao dia. Tá? Durante o decorrer da palestra, da reunião, a gente vai explicar direitinho o que acontece, porque é muito difícil explicar tudo de uma vez só. Tá? Não vai ser em 10 minutos que a gente consegue. Então, o que acontece é que nós temos o aumento de volume sanguíneo, diminuição da osmolaridade, e com isso ocorre este fator natriurético atrial. Quem faz cardiologia sabe o que é isso. Você bebe muita água, você tem o aumento do volume sanguíneo, diminui a osmolaridade, o fator natriurético atrial, osmoreceptor do átrio, ele simplesmente age no sistema da liberação do ADH. Tá? E com isso começa todo o problema da pessoa. Tá? É um processo evolutivo e vai se agravando cada vez mais. Tá? E isso aí é uma frasezinha. Depois, com o decorrer da evolução aqui, a gente vai explicando mais, se houver pergunta, é claro. Né? É uma frase que eu uso muito para estimular a gente a estudar. Tá? Obrigado.